para nossa reflexão nesta noite. Hoje é um momento, esse culto é um culto assim um pouco diferenciado, né? Todo culto é culto e abençoado, mas hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, né? É o dia de nós estarmos totalmente ligados no céu, né? É o momento que nós vamos olhar para Deus e para nós, né? Aliás, cada um para si, né? Não é isso? Então, nós vamos ler carta do apóstolo São Paulo, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 6 e 7. Esse texto foi nos dado nesta noite para nós fazermos uma reflexão. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Deus. Tu és poderoso, maravilhoso, tu és grande, Senhor. Tu conheces a nossa vida, conheces os nossos corações, e tu sabes da nossa necessidade, Senhor. E tu sabes, Deus. Tu me conheces, sabe, Deus, como eu sou dependente de ti. A tua palavra, ela é autoridade, mas eu quero receber a tua autoridade para compartilhar o texto da tua palavra da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, muito obrigado. Queridos, antes de compartilhar esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer, né, primeiro, a direção da igreja por nos convidar para estar aqui, né? Então, nós já sabemos muito bem o que é estar aqui. Quem já esteve aqui sabe o que é isso, né? Mas nós queremos agradecer a confiança da igreja de nós estarmos num momento tão sublime, né? Primeiro, que nós estamos lidando com o jardim de Deus, né? Eu falo que eu tremo, né? Na semana, terça-feira passada, né? Eu vou falar porque está aqui, né? Que tem muitas pessoas que são muito generosas com a gente. E a gente tem que agradecer a Deus. Eu estava ali na cantina, aí o obreiro estava com a esposa ali, e a esposa dele disse assim, pastor, terça-feira é ceia. E eu disse, eu estou muito preocupado. E ela falou, por quê? Porque o pastor Marcelo me chamou para dar a palavra. Eu falei, que isso, pastor? Vai ser uma bênção. Eu falei, eu já estou, a minha idade já está avançada demais para pregar na central. E ela, então, falou comigo assim, que isso, pastor? Eu vou entrar em oração pelo senhor. Eu recebo pela manhã. E antes de eu chegar em casa, o meu celular deu um toque, né? Era uma mensagem, era um áudio dessa pessoa dizendo assim, pastor, nós vamos orar para o Senhor Deus vai dar graça ao senhor. E, irmãos, é muito difícil estar aqui. Porque para quem nós estamos falando? Nós estamos falando, irmão, para o jardim de Deus, né? Deus, a palavra de Deus diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Você já pensou se machucar a menina dos olhos de Deus? Então, todos os dias pela manhã, quando eu abro o celular, está lá, em oração. Obrigado. E tenho certeza que muitas pessoas assim, porque as pessoas falam assim, eu vou falar, eu nem comento, eu comento porque eu preciso da oração, né? Eu preciso. Queridos, nós, nesta noite,
nós vamos falar, nós estamos numa campanha, né? Ser generoso é genial. Né? E o que é generosidade? Né? É a virtude de dar coisas boas a outro, né? Em forma espontânea e suprema. E quando nós falamos em ser generosos, nós falamos de nos sacrificar para fazer o bem para alguém, não é? E quando nós olhamos isso, a primeira coisa que nós pensamos é em quem? Deus. Deus, Ele é a generosidade. É Ele. Né? Por quê? Porque Deus nos criou, sabe para quê? Para nós sermos generosos. Não é isso? Ele nos criou para nós sermos generosos. Vocês, quem esteve aqui na terça-feira passada, ele vai ver que eles falaram sobre o quê? Eles falaram sobre o Salmo 24, no versículo número 1, né, que diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Então, quando nós analisamos essas coisas, nós vamos perceber que tudo é de Deus. Né? Então, nós aqui, nós não temos condição de dar nada de nós mesmos, não é isso? Às vezes eu falo sempre assim, olha, ninguém é uma bênção. Às vezes sou mal interpretado por causa disso. Né? Ninguém é uma bênção. Nós somos abençoados. E quando nós podemos abençoar outras pessoas, ou não? Aleluia. Por quê? Tudo que eu der, eu estou dando aquilo que é de Deus, não é meu. Né? Por quê? Porque nós somos o que? Apenas mordomo. A palavra mordomia é a arte de nós administrar aquilo que não é nosso. Né? Então, tudo que está na tua mão e na minha mão, não é meu, é de Deus. Não é verdade? Então, Deus nos colocou, nos confiou para nós fazer o quê? Administrar o que é dele. E quando nós abençoamos alguém, nós estamos abençoando com as coisas de Deus. Aleluia. Ninguém pode abençoar se não for abençoado, ou não? Ninguém. Nós podemos dizer assim, fulano é uma bênção. Não. O fulano, ele me abençoou, Deus me abençoou através dele. Aleluia. Porque se Deus não me der, como eu vou dar para os irmãos? Não é isso? Quando nós abrimos a Bíblia, lá no capítulo de número, Efésios capítulo 1, no versículo de número 3, está assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo que nós fazemos espiritualmente, se você é um obreiro, se você canta na banda, se você canta, se você visita, o que você está passando não é você, é Deus que está passando através de você. Aleluia. Então ninguém, quando alguém chega e dá uma cesta básica, aí você fala assim, fulano, ele me abençoou com a cesta básica. Não, Deus, ele me abençoou através do irmão. Então, nós temos que agradecer a Deus pela vida do irmão. Mas primeiro, nós agradecemos a Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Aleluia. Agora, por que Deus nos abençoa? O tema hoje é abençoado para abençoar. Por que Deus abençoa? Porque Ele é bom. Ninguém consegue ser bom o tempo todo, irmão. Ninguém. Ou tem alguém bom aí, olha no retrovisor daí e fala assim, eu nunca falhei, sempre fui muito bom. Ninguém consegue ser bom. Ser ruim o tempo todo, tem gente que consegue, ou não? Tem gente que é ruim o tempo todo, irmão. Eu costumo dizer que tem pessoas que é igual pulga, ele fica a noite inteira acordado para perturbar a pessoa. Ele consegue ser ruim, pastor Guilherme, o tempo todo. Se você está carregando uma cruz, ele senta na cruz para botar a cruz mais pesada para você. Agora, ser bom o tempo todo, só Deus, o próprio Jesus, lá em Marcos, no capítulo de número 10, versículo 17,
Você vai encontrar ali que Jesus ia pelo caminho, veio um jovem correndo, e olhou aos pés de Jesus e disse, ó, que farei para herdar a vida? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, por que me chama de bom? Só há um bom, que é Deus. Ah, mas Jesus falou isso? Sabe por que Jesus falou isso, irmão? Porque ele estava ali como homem. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca podemos ser chamados de bom. Nós temos momentos que somos bons, não é? Eu lembro de um ditado do meu pai, né, pequeno, eu era pequenininho, né, e a minha irmã tinha um namorado, né, e o namorado foi levar ele em casa, meu irmão, naquela inocência, falou, papai, Adão é uma pessoa muito boa, né? Ele falou assim, de bonzinho o inferno está cheio. Deus, ele é bom, é porque ele te abençoa, porque ele é bom o tempo todo. Você pega o Salmo 118, no versículo 1, 2, 3 e 4, né, e o 5, o Salmo 118, ele foi escrito para quê? Para a procissão, que as pessoas iam para o templo, né? Eles iam fazendo aquela fila, indo para o templo, e citando o Salmo 118. E o que eles falam? Adorando a Deus, ele fala assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Aí ele diz o seguinte, diga agora, Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, a tua misericórdia dura para sempre. Diga agora àqueles que temem ao Senhor, que a tua benignidade dura para sempre. Aí o versículo 5, ele diz o porquê que Deus é bom. Ele diz assim, olha, eu clamei o Senhor na minha angústia, e Ele ouviu a minha voz, e me colocou em lugar largo, aleluia. Então, quando você está em aperto, não adianta você procurar ninguém, procura Ele. Sandeleva, decova, asturiandeleva. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não esteja ansioso por coisa alguma, mas que as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e da ação de graça. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, o teu sentimento em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer, irmão. Às vezes nós ficamos contando as nossas diferenças com as pessoas, né? Geralmente com aquela que não vai te ajudar. Mas quando você fala com Deus, Ele é bom todo o tempo. E sabe por que Ele nos ajuda? Porque Ele é bom e Ele nos ama, irmão. Ele nos ama. E Deus, Ele não tem amor. Deus é amor, ou não? Ele é o amor. E o amor, irmão, tira toda a diferença. Né? E até o pastor Marcelo sempre fala assim, ó, o amor nos ama. Toda sede fala isso. Né? Ele é amor. Quando você abre a Bíblia em 1 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele fala assim, amados, amemos uns aos outros. Porque o amor vem de Deus. E aqueles que amam é nascido de Deus e conhece Deus. Versículo 8. Agora, aqueles que não amam, não conhecem Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então, quando Deus está no nosso coração, né? Quando Ele está na nossa vida, não tem como nós não amarmos, irmão. Essa é a verdade. E aí João, ele é bem claro, ele fala assim, olha, uma coisa eu vou dizer a você, se você não ama, você não conhece a Deus. A palavra conhecer aqui, ela está dizendo de intimidade. Quando você não tem amor, você não tem intimidade com Deus, irmão. Quando você tem intimidade com Deus, o amor está em você. E quando as pessoas olham para você, não vê você, vê o amor. E vendo o amor, ele vê Deus na sua vida. Ele nos ama. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número
capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Então, daqui a pouco vocês vão pedir para eu dar uma olhadinha na minha Bíblia. Né? Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele diz, olha, Deus, ele prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Hein? Ele é o amor. Quando ele fala assim, olha, ele prova o seu amor. O amor não é um sentimento, irmão. Que você fala assim, eu te amo, hein? Aí você fala, prova. E você pode ver que a palavra correta não é amor, é caridade. É aquilo que se transforma em caridade. Né? Aquilo que quando você ama, você é generoso. Você vai ser sempre fazendo alguma coisa por alguém, e mesmo que você se sacrifique por isso. E aqui mostra que Deus, ele é a generosidade. Né? Porque ele primeiro... eu falo sempre isso. Deus, ele nos amou tanto, que ele deu o seu filho, o seu único filho, para nos salvar. E Jesus nos amou tanto, que Deus sacrificou a sua vida para nos salvar. E o Espírito Santo, ele faz tudo para que a alma seja salva. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Ele nos ama, é por isso que ele nos abençoa. Mas tem uma coisa muito interessante. Tem um método que Deus, ele vai te abençoar abundantemente. Porque você já está vivo, é uma benção, não. Você levantar pela manhã, que a maior bênção da vida do ser humano é abrir os olhos de manhã. Ou não? Então você já é uma bênção de Deus. Deus já te abençoou. Porque quando você acorda, a primeira coisa que você chega à conclusão, Deus me deu mais um dia. Aí você começa a planejar esse dia. E quando você percebe que as pessoas que você ama também estão vivas, você fala, oh, glória a Deus. Deus, ele me abençoou mais e mais ainda. Aleluia. Agora você quer ser abençoado abundantemente? Paulo dá a sugestão. Semeia. Semear. Quem semeia pouco, ele diz, também vai colher pouco. Estava lendo um livro há uns anos atrás, tempo que eu lia muito. Não aprendi a ler e estou lendo, mas eu lia muito. E então esse livro dizia o seguinte, que uma parte, um local da África, não me lembro qual o lugar, estava cada ano que passava, empobrecia mais, cada ano que passava, empobrecia mais. Aí os Estados Unidos mandou um especialista lá, e ele chegou lá, quando ele entrevistou as pessoas, ele disse assim, olha, aqui a gente faz o seguinte, a gente colhe as espigas, a gente pega o caroço bom, a gente come, e o ruim a gente planta. Cada dia que se passa, ficava pior. Cada vez mais pobre. Ele falou, não, agora você vai fazer diferente. Você vai pegar e vai comer a pior e vai plantar a melhor. Quando ele começou a plantar a melhor, irmãos, a coisa começou a melhorar. Com 3 anos depois, ele estava comendo o melhor fruto e plantando o melhor fruto. Porque quando você planta bem, você vai colher bem. Aí Paulo fala, você planta pouco, você vai ganhar pouco. Mas se você plantar com abundância, porque, irmão, na vida, a Bíblia sempre falou para a gente plantar, ou não? Sempre. Ou você já é uma bênção, não é? Você já é abençoado todos os dias, toda hora. Mas se você quiser alguma coisa, você tem que plantar, irmão. As pessoas vão ficar lá esperando. Faz nada. Não vai dar certo. Não é? A Bíblia sempre foi assim. Você pega o Salmo 37, no versículo 4 e 5, o que ele fala? Ele fala assim, olha, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor,
Confia nele. E o mais ele fala, então primeiro é o seu passo ou não? Primeiro você planta, né? O Salmo 126, versículo 5, ele diz que você, quando você planta com lágrima, com júbilo, você vai ceifar. Né? Ele fala assim, deleita do Senhor. Então, primeiro, antes de você ser realizado o desejo do teu coração, você tem que adorar o Senhor, amar o Senhor, né? Alegrar-se no Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque aí, irmãos, os seus sonhos estão dentro do projeto de Deus. Aí você ora, conta os sonhos para Ele, e aí Ele começa a abençoar a tua vida. O versículo 5 diz assim, olha, você diz o seguinte, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas primeiro você tem que entregar o teu caminho, que é a coisa mais difícil que tem, ou não? A gente gosta de andar pelo caminho que a gente quer, né? Ou não? Por isso que Jesus, lá no capítulo de número 8, versículo 34 de Marcos, ele disse, olha, quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Então, entregar o caminho do Senhor, entregar o seu caminho, toda a direção do teu caminho, você entregar ao Senhor e confiar, colocar, se julgar nos braços dele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, ele vai abençoar a tua vida. Eu tenho um texto que eu gosto muito, é o capítulo 6, quando Jesus estava fazendo o sermão da montanha. Né? Aí você vai ver, a partir do versículo 20 do capítulo 6, você vai vendo Jesus falando um monte de promessa. Olha, que você não precisa se preocupar com o dia da manhã, porque os pássaros não plantam, né? Não colhem, não ceifam, mas olha, eles têm alimento, que o lírio do vale, você olha o lírio do vale, nem Salomão. Aí você fica todo empolgado, olha, tem muita coisa, Deus tem uma promessa para a nossa vida. No versículo 33, ele fala assim, olha, tem uma coisa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu falei, Ele vai acrescentar na sua vida. Aleluia. Então, irmãos, Deus tem um monte de promessa para a sua vida, para a minha vida. Mas primeiro nós temos que plantar. Tá? Eu tenho um texto de Jesus que eu acho muito legal. É o capítulo 7, versículo de número 37 e 38 de João. Era o último dia da festa. Né? O último dia da festa. Todo mundo preocupado, falando. Você vai ver um falatório aqui. Né? Porque tem gente que planta com a língua, já viu? Eles não plantam com a mão, não, eles plantam com a língua. Né? E a semente é podre, ou não? De vez em quando eu falo com o pastor Marcelo, vamos cuidar, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. Né? As pessoas estavam lá preocupadas, mas Jesus não vem, como é que vai ser? Né? Já tinha 6 dias, Jesus chegava, no último, chega o homem. Né? Aí a Bíblia diz o seguinte, no último dia da festa, o dia verdadeiro, né, ele se levanta, põe-se de pé e exclama, quem tem a sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Quer ser abençoado? Vai à fonte da bênção. A fonte da bênção é quem? É Ele, aleluia. E Ele disse, agora você crê em mim, como diz a Escritura. Não é como você está pensando, como eu estou pensando, né? Eu sempre falo que a palavra acha um problema na vida de cada um de nós. Né? Meu pai dizia, quem se acha se perde. E se você achar, tem que devolver porque não é seu. Mas tem gente, eu acho que deve ser assim. Eu falei com o pastor Marcelo um dia desse, eu falei, pastor Marcelo, o senhor sabe que a Torre de Babel é as igrejas de hoje? A Torre de Babel é as igrejas de hoje. Cada um fala uma coisa, já viu? E o povo fica sem saber o que fazer. Né?
Um fala uma coisa, outro fala outra, outro diz outra coisa, cada um, eu acho isso, eu penso que deve ser assim, deve ser assado. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, tem que ser conforme a palavra de Deus. Deus não muda, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia nós encontramos uma mulher que é aquela sobre investir. Trata de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 em diante. A mulher que ungiu o pé de Jesus. Vocês vão encontrar 4 passagens, 4 evangelhos, fala da mulher que ungiu os pés de Jesus. Só que em Mateus capítulo 26, versículo número 6, e também Marcos, capítulo de número 14, versículo 3. É 14, 3. E João, capítulo 12, versículo 1. Essa é a mesma, é o mesmo episódio. Aconteceu em Betânia, fala de Maria, irmã de Lázaro. Mas essa mulher, irmãos, isso aconteceu em Cafarnaum. E é um caso isolado essa mulher. Agora você vê que coisa interessante. O versículo 36, você vai ver que um dos fariseus, ele chamou Jesus, ele convidou Jesus para a sua casa. Né? E Jesus entrou na casa e sentou à mesa. Uma mulher, preste bem atenção, uma mulher da cidade, pecadora, descobriu. Chegou ao conhecimento dela que Jesus estava sentado à mesa. O que ela faz? Ela põe um vaso de alabastro. Isso é que é plantar, irmão. Segundo a tradição, aquela mulher, ela vendia o corpo dela. Ela tinha aquele perfume, para quê? Para usar no seu corpo, ou não? E esse perfume, irmão, o vaso de alabastro era um depósito assim, tá? Feito de mármore polido, era uma coisa assim, muito fina. E dentro tinha, isso tinha mais ou menos 20 centímetros, alguns de 25 centímetros, e tinha um nardo, um perfume dos melhores. Aquele perfume que as pessoas, tem muitas pessoas que, estudiosos, falam que ele vem da rosa de Sarão. Eu não sei porque eu não entendo disso. Né? Mas é um dardo muito precioso, de muito valor. Inclusive, dizem que esse vaso, ele custava, irmão, 300 denários. 300 denários é 300 dias de serviço. Aquela mulher, irmão, ela só conhecia Jesus por ouvir. Você abre a Bíblia em Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher, ela foi ouvindo, quando falaram assim, olha, Jesus está na casa do fariseu, ela disse, agora é minha vez. Aleluia. Ela pega o vaso de alabastro e vai à casa do fariseu. Jamais ela podia entrar naquela casa se Jesus não estivesse ali. Eu quero dizer uma coisa para você. Aonde Jesus está, você pode ir. Tem muito lugar que você não pode ir, tem muito lugar que você tem que marcar audiência, mas Jesus você pode encontrar com Ele a hora que você quiser. Aleluia. E você pode estar com o problema que você tiver. Quando todo mundo está correndo de você, pode escrever uma coisa. Jesus para te ouvir, irmãos. Ela pega um vaso de alabastro de 300 denários e vai para a casa do fariseu. Agora, o que eu quero falar nesta noite é o que nós temos levado para Deus. Como nós estamos encarando a obra de Deus. Como nós estamos invertidos, que o melhor lugar de investir é nos pés de Jesus, ou não?
É o momento que temos de investir, é o pé de Jesus. Nós queremos investir em tanta coisa, não. Você que toca, você que prega, você que adora o Senhor com os seus hinos, com os seus louvores. Como é que nós estamos? Nós estamos dando o resto para Deus? Às vezes nós estamos dando glória para homem, irmão. Hoje, quando no início aqui eu estava dizendo, todos nós só podemos abençoar quando nós somos abençoados. Então aqui não tem maior, não tem menor. Deus deu dons diferentes para todos nós aqui. E nós temos que abençoar as pessoas com os dons que Deus tem nos dado. Ou não? E às vezes nós, primeiro, muito se achando, não. Nossa, eu estou pregando. Nossa, eu estou cantando. Quando eu canto, tudo vem dele. Tudo é para ele. Toda a honra é dele. Toda a glória é dele. Todo louvor é dele. Aleluia. Como nós estamos encarando a obra de Deus, irmão. Como nós estamos encarando a obra de Deus. Olha essa mulher, ela não era homem, a pecadora. Então, estamos aprendendo com esta mulher a semear. Talvez nós, pastor Marcelo há pouco dia falou aqui, né? A dedicação que nós temos ao celular. Vai ali embaixo, quantas Bíblias tem esquecido aí? Nós temos que ter cuidado na hora de investir. O melhor lugar de investir é nos pés de Jesus. Como nós estamos investindo o nosso dinheiro? Como? Em relação à obra de Deus, irmão. Eu falei há pouco dia com o pastor Marcelo, o senhor tem que falar mais disso. Sabe por quê? Quando nós não falamos, nós já impedimos o povo ser abençoado, ou não? Nós impedimos o povo, porque, irmãos, quando nós obedecemos, porque isso aqui é preceito de Deus, é mandamento de Deus. Tem gente que não gosta nem de falar, né? Eu lembro que, quando o pastor comprou esse lote aqui, ele comprou 2 lotes, comprou primeiro um, depois o outro. E ele parou comigo e falou assim, Jambeira, veio ali, 60%, só quem dá o dízimo não chega a 60% da igreja. Está investindo mal, irmão. Ninguém é obrigado. Paulo diz o seguinte, cada um, ele contribui segundo o propósito do teu coração. Tristeza, tem gente que fala assim, eu faço porque eu sou obrigado. Não adianta, meu irmão. Malaquias falou uma coisa interessante, né? Lá no capítulo 3, versículo 7, né? Ele diz que olha o que ele fala. Ele fala assim, desde os dias dos seus pais, desviaste do meu preceito. E não guardaste. Aí ele fala uma coisa interessante. Tornai a mim. Eu vos tornarei. Tornai vós a mim, e eu tornarei a vós. Ele dando a oportunidade, disse assim, olha, vocês já deixaram desde o tempo dos seus pais. Sabe por quê, irmãos? Os pais, às vezes, não têm responsabilidade de ensinar os filhos que ele tem que contribuir na casa do Senhor. Não, às vezes não é nem o filho que é culpado, não. Às vezes é os pais. Investir na casa de Deus, investir nos pés do Senhor. A igreja primitiva, eles investiam onde? Nos pés dos apóstolos, eles jogavam na pé dos apóstolos, porque eles criam que ali estavam os pés de Deus. Aí alguém fala comigo assim, pastor, mas no tempo dos apóstolos, não existia dízimo, nem podia ter. Ele dava tudo. Ele não pegava 10% e dava. Ele dava tudo, né? Você viu como é que Ananias dançou na corda? Não é porque ele era obrigado a dar. Não era isso.
O que falou? Olha, por que mentiste? Mas as pessoas vendiam tudo e davam tudo. Hoje nem funciona isso. Isso aí não funcionava. Hoje não funciona. Na igreja hoje não funciona, não. Mas olha o que ele diz, desde a época dos seus pais. Às vezes os pais não ensinam, irmão. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ser abençoados. A plantar. Não é? Que uma coisa eu sei. Né? Uma coisa eu sei. Se você cumprir, Deus vai abençoar a tua vida. Você não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Ele fala assim, olha, tem uma coisa, vocês deixaram o prefeito, vocês deixaram o meu preceito, mas tem uma coisa, vocês tornam para mim, tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim, mas dizei, aí vós dizei, o que há de tornar? Aí ele fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia, me roubai. Todavia me roubai. E dizei, e vós dizei, em que roubamos? Aí ele disse, nos dízimos e nas ofertas. Aí, o versículo seguinte que é o problema. Em maldição sois maldiçoado. Aí, em vez de você plantar para o bem, né? Tem uma coisa muito antiga, né? Que quando você fecha a mão e não dá, a mão está fechada, não entra. Esse é o grande problema, irmão. Ele diz assim, olha, ele fala uma coisa muito interessante, em maldição sois maldiçoado. E diz, por quê? Porque vós roubais sim toda a nação. Aí, irmão, nós começamos a perceber a promessa dele para quem planta. Estou falando isso aqui, irmão. A Igreja Assembleia de Deus fala muito pouco sobre isso. Muito pouco sobre isso. Muito pouco. Tem igreja que pede demais. O maior problema é nós fugirmos o controle. É nós não sermos controlados. Entendeu? Ou nós estamos correndo, ou nós estamos parados. Para Deus não serve você correndo, nem parado. Deus quer você marchando, aleluia, numa toada só. Porque as promessas de Deus Ele vai cumprir. Aí Ele fala uma coisa, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Ou trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, olha o que ele fala, primeiro você contribui, primeiro você planta, depois você faz prova de mim. Diz o Senhor do Exército, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção tal sobre a tua vida. Olha a promessa, irmãos, promessa de Deus não falha. A Bíblia diz que o céu passa, a terra passa, mas a palavra dele não passa. Nós temos, irmãos, que semear. Aí um dia o irmão falou comigo, mas rapaz, chamar de ladrão é pesado demais, não é? É um pouco pesado, não é? Mas, no mínimo, quem não apaga o dízimo e faz parte da igreja, no mínimo, explora ou não. Aí você fala assim, eita pastor duro, ainda bem que eu estou velho, né? Ainda bem que daqui a pouco eu estou naquela de Jó, né? Jó 7,7, né? Os olhos que me veem agora, daqui a pouco não me verão mais. Me procurarão, mas não me acharão. Como as nuvens se desfazem e passa, assim são aqueles que descem à sepultura, jamais tornará a subir.
Ainda mais, irmão. Mas tem coisa que você tem que falar como homem de Deus. Tem coisa que nós temos que despertar no nosso coração. Porque às vezes você fala assim, mas eu estou lá na igreja, estou feliz, estou alegre. Mas tudo isso aqui custou alguma coisa. Alguém pagou, ou não? Aí nós chegamos, né? Às vezes nós falamos assim, né? Quantas vezes eu chego de manhã, eu lembro que 60, 70 pessoas, 60, 70 crianças vai comer na África. Sabe por quê? Porque essa igreja contribui. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia. Há poucos dias, o pastor Marcelo falou com o João Miranda, eu estou com um projeto que eu vou te falar, hein? O homem sonha. Né? Eu ainda falei com ele, rapaz, sonhar tem que ser cabeça nas nuvens e pé no chão, cara. Ele falou, rapaz, tem vontade de fazer um mercado ali só para doar para a casa de Dorca. Mas às vezes o sonho é tão grande, mas as pessoas já pensou com o número de membros que nós no número de membros que nós estamos, que nós temos, já pensou se cada um pagasse o seu dízimo direitinho dessa sua oferta, irmãos, nós ia revolucionar essa cidade. Eu não preciso de dinheiro, mas a obra dele precisa. Tem muitas pessoas necessitadas que precisam. E aí, irmão, quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. E quanto mais Deus te abençoa, você abençoa. Sabe por quê? Você é generoso. Tem hora que você fala uma coisa que é um silêncio que você corta com a faca, né? Inclusive quando mexe no bolso. Sabe por que ele bota o motorista desce o cacete, já viu? Quando chega no radar, ele... Por quê? Mexe no bolso dele. Tem algum que até fica chato, né? Está lá 60, aí ele vem em alta velocidade, ali ele entra 15. Você quase bate na traseira dele, porque vai mexer no bolso. Mas a multa que você paga não volta. Mas o que você aplicar nos pés de Jesus, você vai se recuperar, irmãos. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz, se você é fiel do pouco, sobre o muito Ele vai te botar. Ninguém está falando para você pegar 300 dias da sua vida que você trabalhou para trazer para a igreja. Não tem quem falando isso não. Você tem que dar para Deus o melhor. O seu melhor tempo. O seu melhor momento. Você tem que dar para Deus, irmão, o melhor que você tem. E Deus não se exige nada mais, nada menos de que o dízimo. E às vezes nós deixamos de ser abençoados, sabe por quê? Porque nós não queremos plantar. Nós só queremos receber. E primeiro nós temos que plantar, irmão. Jesus, o Salmo disse aqui, né? O Salmo 126, né? Ele fala, no versículo 5 e 6, ele fala que aquele que semeia com lágrima, com júbilo ceifarão. E aquele que vai andando, chorando e semeando, irmão. A boa semente vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmão, essa promessa é para nós. Essa promessa não é para o mundo, não. Essa promessa é para nós. Aí você fala assim, pastor, mas é o seguinte, porque eu quero é ficar rico. Isso eu não posso prometer você. Mas que não vai faltar nada na tua vida, isso eu prometo. Né? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel, eles eram prósperos, desculpa. Tinha uma língua bem enrolada. Né? O povo de Israel era próspero. Agora, as mulheres não trocavam o sapato todo dia, trocavam. Né? Hoje em dia tem aquele negócio, eu queria o casamento, mas eu já usei esse sapato, já usei esse, já usei esse, já usei esse.
nem dá para mim ir. O povo de Israel, irmão, não trocava sapato todo dia, mas nunca faltou sandália. Eles nunca andaram descalço. E no deserto, irmão, foi 40 anos, Deus sustentando ele no deserto, sabe por quê? Quando você é fiel, Deus vai cuidar de você. Mas às vezes a gente está falando, não, sabe, deixa que eu administro. Você quer ser um bom administrador de Deus? Você quer ser um bom, você quer ser um bom mordomo? Porque a palavra mordomia é a arte de você administrar aquilo que não é seu. Então o que está na sua mão não é seu. Se você pegar a 1 Crônica 29, 14, eu acho que é 29, 14, ele fala assim, quem sou eu, quem é meu povo, para voluntariamente contribuir? Porque tudo vem das tuas mãos e de ti que nós damos. Então tudo é de Deus, irmão. Sua vida é de Deus. Sua casa é de Deus. Sua família é de Deus. Seu fôlego de vida é de Deus. Ai, decovas, turianda levas. Investe com Deus. E Deus vai investir na tua vida, irmão.